Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre engajamento, participação, cidadania, a política a partir de um jovem. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje foi empresário, trabalhou em ONG, construção civil, no ramo jurídico e aos 25 anos é pré-candidato a vereador aqui em Porto Alegre. Bem-vindo ao programa Klaus Schuch, ou simplesmente o alemão do MBL. Primeiro, eu quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Acho que a gente está vivendo numa situação do Brasil mesmo que momentos como esse têm que ser cada vez mais valorizados, né? A gente está tendo cada vez mais esse avanço da censura, da autoridade sobre a liberdade de expressão, e tendo esse espaço para poder conversar com vocês, também trazer uma ideia jovem, uma perspectiva de quem já acompanha a política há pelo menos 6 anos, né, e está se envolvendo cada vez mais, para mim é muito, muito importante, principalmente para quem está nos acompanhando, entender que espaços como esses têm que ser valorizados, sabe? Porque se a gente quer construir uma sociedade cada vez mais livre, mais próspera, a liberdade de expressão tem que ser respeitada e honrada. Então, muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. Klaus, eu queria começar te perguntando assim, tu gostaria de um candidato a presidente do Brasil do estilo Bukele, presidente de El Salvador? É uma boa pergunta. Isso é uma coisa que eu converso muito com um amigo meu. A gente tem algumas discordâncias nesse sentido. Eu acho que assim, que a gente tem que entender que a questão histórica do nosso país. Eu sempre, quando eu comparo o Brasil, a democracia brasileira, eu faço uma comparação sempre com a dos Estados Unidos. Por quê? A população muitas vezes é próxima, questão de tamanho, né? É lógico que a economia de lá se desenvolve muito mais. A questão cultural destoa bastante, tanto que nós fomos colonizados por uma origem católica, eles luteranos. Sim. Mas eu entendo que o que traz deles, que diferencia da gente, é que os 13 estados norte-americanos fizeram a própria revolução, a própria independência, de dentro para fora. E aqui a gente sempre dependeu de ajuda externa. Por que eu estou trazendo isso? A gente, teoricamente, vive num país federado, onde a gente tem pelo menos 24 estados, mais o Distrito Federal. E, teoricamente, cada um deles deveria legislar, só que sempre depende de Brasília. Então, tudo centralizado. Tudo centralizado. Então, o grande problema para mim é que, quando a gente compara sempre o que acontece em El Salvador com o Brasil, é que ocorre um certo grau de distopia. Eu gostaria, sim, respondendo a tua pergunta, de ter um candidato que tivesse esse anseio, essa disposição, que é uma coisa que eu vejo na Bukele, de enfrentar os problemas. Mas eu vejo que a característica do Brasil ela é demais de centralizar e que dificulta nós termos uma pessoa assim. Até porque, hoje em dia, a gente tem que eleger um presidente, tem que eleger 513 deputados, né, 81 senadores, e quantos deles, de fato, têm compromisso com aquilo que eles falam? Porque na campanha eles falam A, chega no poder, eles fazem B, né, que é o pior ainda, né? E aí entra a questão da cobrança política. Né? Mas, assim, eu vejo, se o Brasil quiser, a longo prazo, conseguir se desenvolver e, principalmente, combater toda essa questão, essa violência que a gente está vivendo, tanto em Porto Alegre como em qualquer outra cidade, eu acho que a gente vai ter que ter alguém mais duro no poder e, principalmente, que tem interesse em rever o Código Penal, sabe? Porque essa é uma discussão que até agora a gente não teve. A gente está tendo mais de uma discussão agora sobre o PL do aborto, sobre questão de pena e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue ter um olhar crítico a entender como é que funciona o sistema penal do Brasil e quanto ele é atrasado, e quanto ele é pró-bandido, sabe? Isso é um problema sério. Bandidolatria na veia. Totalmente. Tudo que a esquerda adora. Entra, para cumprir 15 anos, sempre tem regressão de pena, sabe? O cara vai lá, sai da cadeia, volta a cometer um crime. Não tem perpétua, não tem pena de morte. Não tem nada, tem passeio no sistema. E aí, se tu discute isso, tu é taxado de quê? Contra direitos humanos? Tu é fascista? Tu é taxista? Tu é tudo isso, sabe? Sendo que, na verdade, tu só quer trazer... Só que nós, né, cidadãos pagadores de impostos, não tem direitos humanos para nós. Exatamente. A gente fica à mercê, assim, do... E a classe política... E essa questão, eu acho que, ao longo dos anos, a gente vai ter que pensar que não é só o que o candidato tem a propor. É a disposição do candidato em representar aquilo que ele faz. Porque é muito fácil, no ano eleitoral, tu entoar um discurso que tu é conservador, que tu é liberal, que tu é contra bandido, mas aí chega no poder, tu tá passando a mão nos corruptos do teu partido. Sim.
Não dá para ser assim, sabe? Então, tem que entender a trajetória da pessoa, sabe? E aí, consequentemente, ela chegar no poder e cobrar dela. Eu acho que esse é a maior bandeira que o brasileiro tem que entender. A gente tem medo de ir para a rua, de cobrar político por causa da situação, mas o medo é uma coisa passageira. E quem tem medo tem coragem, porque são coisas que de certo modo, juntos. Exatamente. Sabe? E senão a gente fica à mercê do sistema, né? Que Exatamente. não muda nunca. E nesse contexto, como é que tu vê o líder máximo da nação ser quem ele é? Já é um regresso para o Brasil. A gente Toma ter uma visto... aguinha, toma uma aguinha. Eu tô muito nervoso. Respira. Não, tô brigando contigo. É porque pra falar dessa pessoa... É complicado. irritante. Para tomar processo. É irritante. Até depois eu posso comentar sobre isso, porque o próprio movimento que eu faço parte, que é o MBL, recentemente foi acusado está sendo investigado pela Polícia Federal por causa de uma live, imagina. Sim. Então eu vou ter que cuidar com o que eu vou falar aqui, né? Porque daqui a pouco a Polícia Federal tá batendo aqui. Não, se caso tu for preso, eu te levo uma marmita. E se a gente for preso, tu também não esquece da gente ali, né? Tá complicado. Mas eu digo assim, já é um regresso para o Brasil, o Lula ter voltado à cena do crime, como diria o Geraldo Alckmin. Eu vejo que a gente, mais uma vez, cai naquela história, no conto de fatos que o brasileiro adora ser enganado. Né? Aquela história da picanha, de que vai resolver a questão para os mais pobres. A inflação está começando a pegar, as coisas estão mais caras, a gasolina mesmo aumentou há menos de 2 semanas, sabe? Ao mesmo tempo, ele está distribuindo fundos de dinheiro para o Centrão, entregando emendas. Dinheiro que deveria estar indo para a saúde, que deveria estar vindo aqui para o Rio Grande do Sul e, na verdade, está sendo desviado. Né? E que a gente nem sabe, às vezes, para onde vai, porque não tem clareza, não tem transparência, sabe? Então, e, além disso, gastando horrores para viajar para lá e para cá com a Janja, comprando bolsa. Só que a grande questão é a seguinte, eu vejo que, primeiro, o Lula ou o Bolsonaro, eles necessariamente, não foi que um perdeu para o outro. Essa é uma análise que eu faço no sentido seguinte, a gente teve quantas pessoas que não foram votar, ou que anularam o voto, ou que votaram em branco, sabe? Porque as pessoas não acreditam mais na política, sabe? E eu digo isso sendo gaúcho, vivendo num estado que passou o que passou nos últimos meses, e como é que a gente vai ter confiança, que acho que é o ponto principal de uma sociedade de avançar nas instituições, quando, por exemplo, aqui a gente viveu o que a gente viveu, onde não tinha polícia, não tinha estrutura, não tinha nada, e agora tu querer confiar em políticos, sabe? E querer... Como é que a nossa sociedade vai avançar nesse sentido, entende? Então, eu digo assim, não só por ser jovem, não só por... Eu desconfio, obviamente, do sistema, tenho muitas críticas a mais de uma instituição, sabe? Só que enquanto a gente continuar vivendo num país onde existe lei para tudo, e é muita lei para inglês ver, e não tem cumprimento legal da lei, não tem autoridade por parte das autoridades, porque muitas vezes a gente acaba caindo naquele papo que o Sérgio Buarque de Holanda tanto fala, que é o jeitinho brasileiro, né, que a gente sempre tenta ser um pouquinho mais amigo e tentar favorecer, as coisas não dão certo. E aí, como eu disse, é uma coisa que eu olho para os Estados Unidos e vejo de outra maneira. Quantos milionários... Eu lembro o caso do Jeff Epstein, por exemplo, foi condenado. Sim. Demorou para sair, mas foi condenado. A lei foi cumprida, sabe? Então, a lei está aí para ser seguida. E se todo mundo é igual perante a lei, tem que ser desse jeito. Senão... porque o político é o povo. É o povo. No poder. Literalmente. E aí, tipo... A criatura vai lá e fura a fila no supermercado. Aí o teu vizinho ali sai e não recicla o lixo. Aí aqui no enchente de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, a gente viu isso. Sim. Quem é o culpado? Várias pessoas são culpadas, né? Por causa que, se tu for pensar, tinha um monte de lixo na rua boiando, que ajudou a entupir tudo. Então, assim, é complicado. Então eu vou acusar um. Sim, mas tu também é culpado, né? É que tem sempre aquela velha história, né? Que todo dia no Brasil sai um malandro e um otário de casa. E parece que a gente tem essa cultura de endossar que tem que ser. Eu tenho que tirar proveito do outro, eu tenho que dar o jeitinho de... se eu não me dou bem com meu vizinho, ele que se vire, sabe? Ele que vai reciclar o lixo, eu não vou reciclar o meu, eu não tô com vontade. Só que se a gente quer realmente mudar... Eu não digo mudar o mundo, não é esse negócio de, só porque eu sou jovem eu quero mudar o mundo. É no sentido da gente entender que a gente vive numa sociedade que a gente tem que ter confiança nos nossos pares, que é uma coisa que não acontece, historicamente nunca aconteceu, mas a gente tem que tentar suscitar isso. Isso vem também de lideranças, que é uma coisa que o Brasil também carece. E a partir daí, a gente conseguir ter pessoas conscientes fazendo o que é certo.
sabe? Desde, como tu comentou, desde a questão do lixo até a questão de... Pode ser uma coisa besta isso, de não atravessar o sinal no sinal vermelho, né? De, por exemplo, de não tentar sonegar imposto. Mas apesar de que... isso aí é cidadania consciente, Exatamente. né? A política é uma cidadania consciente, Exatamente. né? Todos nós somos políticos, né? Exato. Aristóteles já falava que nós somos animais políticos. Então, a gente tem que colocar isso em prática. Né? Viver na cidade. Sempre dizem, até esses tempos eu conversei com uma pessoa e disse, daí tu virou político. Não, eu sou político, tu também é político. Todos nós somos políticos. Todos nós vivemos na polis, sabe? A diferença de um político, vamos dizer, é porque ele tem mandato. Mas Exatamente. todo mundo faz política. Exatamente. Nem que seja a política do vizinho, a política do bairro, entendeu? Mas alguma política o mais cruel para mim, eu sempre digo isso, espero um dia eu parar de dizer. Olha, por favor, eu vou parar. Que é assim, ó, tu fala uma coisa... tu não acha isso? Eu não quero falar de política, porque eu não gosto de política. Vai dizer isso, me irrita profundamente, porque então não reclama depois, sabe? E essa é uma questão de consciência, porque a pessoa às vezes vai lá... Eu sempre faço essa experiência com amigos meus. Nas últimas eleições, em quem tu votou? Assim, ó... Nem lembro. Não lembro. Eu lembro de todos que eu votei. Eu também. Todos que eu votei, sabe? Tudo bem, eu sou jovem, tudo mais, isso ajuda. Mas eu sei em quem eu votei e me arrependo. Não tem problema nenhum de dizer, sabe? E sei em quem eu votei e votaria de novo, sabe? Se precisar, faço campanha, se for o caso, sabe? Em questão de quê? Porque essa pessoa me representa, né? E a gente tem que entender que por que essa pessoa me representa. Não é só por questão de confiança, por questão de trabalho, por questão da trajetória da pessoa, sabe? Por questão de que, tipo, quando ela chegou no poder, e se chegou um dia, é porque ela mostrou quem ela é de fato. Porque aquele velho ditado, dê poder a alguém e conheça aquela pessoa. E às vezes a gente dá poder às pessoas e, na real, elas chegam lá e mudam, sabe? E eu acho que é a grande questão. Nós, enquanto sociedade, nós temos que buscar pessoas que realmente nos representem nas pautas que nos interessam, ter ciência disso, votar com consciência e cobrar daquela pessoa, independentemente do que seja. É lógico que tem modos de se cobrar, sabe? Mas se não cobrar, o que adianta tu dizer que no ano tal tu votou em tal vereador e no outro tu nem lembra em quem tu votou? Sim, a Câmara e aí de a tua Vereadores, rua tá desmarcada. a Assembleia Legislativa é a casa do povo, Exatamente. né? Então vai lá e cobra, é isso aí. Mas, Klaus, tu falasse aí do MBL, né? Sim. Como é que é essa militância no MBL aí? E como está o Partido Missão? Como é que está isso? Eu confesso, o movimento, para mim, eu já acompanho desde 2017, né? Pelo Arthur Duval, mamãe eu falei, época de Facebook ainda. E desde lá acompanho, comecei conhecendo Kim, Renan, etc. Né? O movimento acabou se envolvendo demais no impeachment da Dilma, foi muito marcante, isso é fato. Eles são sensacionais. Eu admiro muito o pessoal do MBL. Um beijo para vocês. Quero todos aqui no podcast, por favor. Fica o convite. Fica o convite. Né? Tenho muito orgulho de fazer parte, sabe? Eu vejo que é um movimento que sempre buscou ser coerente. Desde a discussão da reforma da Previdência lá na época do Temer, quando eles já trouxeram isso para o debate. E quando trouxeram, buscaram sustentar isso. Mesmo que tivesse que ir para meio de manifestação de esquerda, questionar por que eram contra e tudo mais, foram. E é fato isso. E sempre buscaram tratar isso com os dados. É lógico que o próprio movimento se envolveu de mais impeachment, aí teve aquela questão da vinculação no segundo turno, isso é uma coisa que tem que ficar clara, porque tem muita gente que até hoje diz o MBL surfou na onda do Bolsonaro. Não, isso não é verdade, sabe? A questão nós tivemos um fenômeno da direita no Brasil, graças a Deus. Amém. Graças a Deus, a ponte da ordem, sabe? É um efeito que vem desde a eleição de 2014, na época do Aécio, né? E aí o Bolsonaro se colocou como a candidatura à direita. Houve o apoio? Sim, houve, no segundo turno. Que fique bem claro isso. Sabe? Que não hajam cortes nessa minha fala. Mas por uma questão pragmática. Ou era o Haddad, que era o poste do Lula, e é até hoje, ou o Bolsonaro. Né? E até hoje, depois da própria avaliação do MBL, essa questão toda da militância em 2019, eu me lembro muito bem, porque eles fizeram um congresso aqui em Canoas, em 2019, 2 semanas depois de terem rompido com o bolsonarismo. De não terem mais, estarem de acordo de intervenção pró-intervenção militar. E a gente foi no evento, tinham 200, 300 pessoas. Depois que eles explicaram os motivos do porquê terem saído do apoio ao governo Bolsonaro, o evento flopou. Um monte de gente foi embora, não gostou e tudo mais. Eu fiquei do início ao fim. E eu confesso, eu vi muita coerência e principalmente autocrítica, que é uma coisa que mais falta na classe política. Ou algum de vocês já viu o PT fazer uma autocrítica de toda a corrupção que eles fizeram, ou todo o mensalão? Ninguém viu. Não. Eles passam pano. Eles dizem lá que na revista Piauí uma vez fizeram uma crítica, mas é a crítica daquele jeito, né? Para quem interessa, para quem pode passar pano para eles. Só que assim,
sendo bem sincero, se a gente não for crítico na nossa caminhada política e entender que quem nos representa, quem faz parte do nosso grupo político, está aí para construir conosco e pode, muitas vezes, rever suas posições, como foi o que aconteceu, a gente não cresce. Nós somos humanos, sabe? Política é um ato humano. Claro. É lógico que envolve muita responsabilidade, isso é fato, né? Mas a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente acredita. E, ao meu ver, tanto que eu entrei no MBL em 2020, um ano depois, principalmente depois que o Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro, já acompanhava muito tempo o MBL, entendi as posições, entendi que teve aquele processo do derrete no MBL, que muita gente parou de seguir, criticou e tudo mais, mas a decisão foi tomada e foi tomada por uma questão coerente, de defender as bandeiras e não entender, e acho que essa é a virada de chave que o MBL dá para chegar depois no ponto do omissão, que é o quê? A gente não quer discutir o Brasil mais hoje em dia só por uma questão de candidato A ou B. A gente quer discutir o Brasil com um projeto, que é uma coisa que na política não tem. A gente não vê uma discussão de projeto, a gente não projeto consegue... de nação, né? Projeto de nação, sabe? É uma coisa de médio a longo prazo. Né? E no sentido de quê? De olhar que, assim, no Brasil, mais de 50% da população não tem saneamento básico. Quantos são semi-analfabetos? Quantas pessoas não entram na faculdade? Quantos não têm emprego? Tá, então, quais são as políticas públicas que a gente vai adotar, enquanto partido, enquanto movimento, para buscar solucionar esses problemas? Porque senão a gente fica só numa polarização que é natural, que é necessária, sabe? Direita e esquerda sempre vão existir. Né? Existem desde a Revolução Francesa ou até antes disso, como alguns já falam. Né? Mas é necessária essa polarização nesse sentido, mas também a discussão técnica. Porque senão a gente só vai ficar dizendo que A, B ou C... E aí a gente não vai olhar para os problemas. E a gente não vai avançar como nação. E a gente, Sim, fica nessa polarização, né? Vai ser tu, sai o outro, sai o A, vem o B, e aí não encontra... Não encontra a resolução dos problemas. E a gente tem que entender que é o seguinte, é lógico que a gente precisa ter lideranças no Brasil. É lógico que lideranças vão tomar a frente e vão engajar mais pessoas. Seja Lula, Bolsonaro, quem quer que seja. Só que a questão a gente não pode ficar apaixonado. E eu digo isso porque uma concepção que eu tenho para mim é a questão do conservadorismo, que não é uma concepção ideológica política, porque o conservador ele é pragmático, então ele não pode ser ideológico, de tentar ideologizar o mundo e achar que as coisas são... É um messianismo político. Exatamente. A gente tem que ser pragmático. Né? E eu até confesso, eu às vezes olhando a própria posição da MBL em todo esse caminho, ela começou a ficar mais conservadora, mais pragmática, de a gente não quer apoiar a política A ou B, a gente quer olhar para os fatos. Né? E aí entra a questão, obviamente, do Partido Missão, que é a construção de entender que no Brasil existem, sim, mais de 30 partidos, a gente tem ciência disso, só que como é que funciona a negociata no meio político? A gente tem vários presidentes de partido A, B ou C, tem partidos que às vezes a gente nem sabe que existem, sabe? Esses tempos eu me peguei... Mas eles têm o fundo partidário. Tem o fundo partidário, a gente que banca, sabe? Não lança o candidato, tem o Agir, tinha um Partido da Mulher Brasileira, uma época, eu já não sei mais se trocou de nome ou não. Então tem muito partido. Né? Eu sei que essa discussão, mas nenhum partido tem uma coisa que é essencial, que é projeto, entende? Então, eu particularmente avalio dessa maneira. E o próprio movimento, acho que a perspectiva é de conseguir trazer mais jovens, que é uma coisa que já está acontecendo. O MBL consegue agregar mais jovens em várias camadas, sabe? A gente consegue entender que não interessa de onde tu veio, interessa para onde tu vai e com quem tu vai. Essa é a parte que eu mais gosto, porque daí eu, restabeleci minha fé na humanidade, né? Porque o MBL trazendo jovens, então... E de uma maneira nova, né, Martina? Porque tu mesmo comentou comigo antes a tua história política, né? De como tu te envolveu desde cedo. Sim. E hoje em dia tu vai ver cada vez mais jovens querendo discutir sobre... É lógico que não é o ideal, tem muito jovem ainda que fica preso... em ignorar a política, em negligenciar a política, e aí acaba sofrendo as consequências. Mas, ao mesmo tempo, tu vê muitos jovens abrindo os olhos, sabe? E eu digo só no sentido de querer se interessar, de achar aquilo como divertido e depois começar a se envolver. E eu digo isso por experiência própria. Sim. Eu saí do ensino médio, eu não tinha entendimento político, eu não tinha posição política definida, sabe? Eu não estudava filosofia como eu comecei a estudar depois, e a partir daí eu comecei a abrir meus olhos para entender melhor como funciona a sociedade e o que eu quero estudar a partir dela. E aí eu comecei a me envolver com política. Eu comecei a entender, isso aqui faz sentido, sabe? Depois eu vou te mandar uns e-books. Por favor, fica à vontade. Muito legal. Eu gosto. É muito eu bom. confesso, eu deveria ser um leitor mais assíduo, mas eu leio em torno de uns 10, 15 livros por ano. Gostei de ler mais,
sabe? Mas... Mas agora nessa tua fase, agora tu não pode. Tem É. que ser depois. Foco. Foco na missão. Literalmente. Mas enquanto tu toma um cafezinho, vou mandar um abraço especial para nossa audiência. Para o João aqui de Piratini, do Rio Grande do Sul, para o Gervásio de Curitiba, para a Helena da cidade de Maravilha, Santa Catarina, o Eloy de Porto Alegre, em especial o Jean-Pierre de Cuiabá, Mato Grosso. Aproveito também a oportunidade para informar para você que vai sair candidato ou para a equipe do candidato que vamos lançar em breve nossa série de e-books Caminhos da Vitória, que com certeza vai facilitar a trajetória de vocês para a vitória, né, Sérgio? Isso aí. Eu também queria aproveitar para agradecer aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações, Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Sinduscom, há 75 anos, conectando, construindo e transformando o habitat dos gaúchos. E vocês, colaboradores anônimos, através do nosso QR Code. Isso aí. Mas, Klaus, conta para nós. Recentemente teve aquele... Tem que falar mais ou menos assim agora por causa da plataforma, né? Então não vai entender. Os Estados Unidos teve um probleminha lá com o candidato à presidência, que já ocorreu no Brasil, né? Também. O que tu pensa disso? Essa violência na política? Eu acho que quando a gente vai para a questão da violência na política, a gente regride um passo, sabe? Porque tem 2 livros que tratam desse aspecto político e a questão da guerra, que é um do Sun Tzu, A Arte da Guerra, né? E Maquiavel, o Príncipe, que também não deixa de ser, que são 2 obras que, para quem... Obrigatórias, para quem quer entender política, como funciona. E a política, na verdade, nada mais é do que tu tentar resolver os problemas sociais sem que seja através da guerra. E a partir do momento que tu apela para a violência, que tu quer, na verdade, atingir um opositor teu, perseguir ele, parece que a sociedade está regredindo 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos. Idade média. Literalmente, sabe? E assim, e o problema é que é uma questão que existe uma cultura por detrás que busca suscitar isso, sabe? E se tu parar para ver, quando é que tu vai conseguir, na história recente, pegar um atentado, por exemplo, contra uma agressão, por exemplo, a alguém que pensa da esquerda, por exemplo. Socialista, comunista. Nunca vi. Não acontece. Não acontece. Tu não vai ter algum tipo de agressão ao que o Stalin fez, sabe? Ou a ele, sabe? Ou a qualquer outro pensador ou político desse pensamento. Não. Tu teve, recentemente, o caso do Trump, que é marcante, sabe? Eu até hoje não acredito que ele só ficou salvo porque ele virou a cabeça, sabe? E foi questão de segundos. É verdade. E o caso do Bolsonaro, que também é emblemático, sabe? Poxa, o cara entrou no meio da manifestação e simplesmente pegou um facão e... Sabe? É complicado. Isso é uma animalia, uma coisa surreal, sabe? E eu falo isso assim porque eu já tive mais de um caso que eu fui agredido. Simplesmente por falar, sabe? Isso é um ponto importante. Eu já fui, assim, eu consigo relatar pelo menos 3 vezes que eu fui agredido. Uma vez, primeiro que foi uma situação na URGS que eu fui, e fui agredido verbalmente e fisicamente. Né? Não tenho vídeo porque, dada a situação... o ângulo não favoreceu para pegar a gravação. Sim. O cara me deu um soco na cara, né? E tudo isso porque, na verdade, a gente já tinha... Meus amigos do Inimigos Públicos tinham ido lá, tinham pintado as salas da URGS, que estavam todas depredadas pela esquerda, como sempre, né? Já que é um covil de esquerdista dentro da Universidade Federal. E aí eles fizeram uma convenção lá para tentar impedir novos ataques da MBL. E eu, como representante do movimento, como porta-voz, fui lá questionar, sabe? O que vocês acham? Por que você não mantém o local, o ambiente como deveria ser? Intacto, manter um bem que é público, que não é pago só por vocês. Toda a sociedade paga. Desde o pedreiro, a empregada doméstica, sabe? O empresário, todo mundo está pagando. E aí, independentemente de onde tu venha, tu tá lá e tu tá usando aquilo para simplesmente colocar lá Che Guevara, fora não sei quem, sabe? Agrega isso. E aí a gente foi lá questionar e a gente foi agredido. Não deu nem para questionar direito, sabe? É porque o ambiente é deles e eles que mandam. Tu não pode questionar uma pessoa que gosta do Che Guevara, exatamente. Né? E aí o cara matava cachorro, matava gay, matava negro, matava... Mas a esquerda não vê isso. E essa é uma coisa que surreal, me assusta, sabe? Vereador aqui de Porto Alegre mesmo, dizendo que é comunista e é assumidamente homossexual e...
Sim, tudo Respeito, bem. mas daí tá chega e para, sabe? É. Pô, talvez não dá pra tentar buscar ter uma linha de raciocínio mais lógica, tipo assim, cara, se a pessoa tal fez coisa, eu não vou apoiar, sabe? Porque, não, ao meu ver, não faz sentido. Então, eu digo assim, e aí tive outros casos, tive um caso no final do ano passado, ali na frente do Paço Municipal, que eu fui numa manifestação, sabendo, a gente sabe qual é o risco, né, para questionar por que estavam apoiando a Palestina. Primeiro, eu não recebi nenhum tipo de resposta. As respostas que eu tive foram um spray de cebola na cara e soco e chute. Desculpa, né? mas eu acho engraçado. Graças a Deus, eu já treinei ridículo. artes marciais e sei me defender. Mas, tipo assim, foi questão de violência, o cara me chutou, e é um vídeo que até viralizou na época, o cara me chutando e caindo de bunda no chão e quebrando a lente da câmera. Uma lente da câmera de R$3.000. Tudo isso porque ele não podia responder minhas perguntas, sabe? E tu é faixa preta em Krav Maga lá com o exército israelense. Não, e assim, e eu digo, tudo isso por eu pensar diferente, sabe? E é lógico, e isso é uma coisa, o Jordan Peterson falou uma vez numa fala dele numa universidade, que a livre manifestação do pensamento já é algo agressivo. Tu pensar por ti mesmo e fugir do senso padrão, né, do senso comum, já é algo agressivo. Eu acho que é isso que o pessoal da esquerda... Não entende. Não é isso que eles se ofendem, eu acho, porque o fanatismo deles é tanto, a dissonância cognitiva, a gente já está num nível de dissonância cognitiva que a pessoa não aceita o diálogo. E o coletivismo que eles tanto defendem, né? Total. Todo mundo tem que pensar igual. Tipo assim, tem uma discordância outra. Sabe o que eu acho mais engraçado? Eu até estava falando com um amigo meu esses dias. Quando um nicho da esquerda discorda do outro, sabe o que eles fazem? Eles tretam entre eles, brigam e criam outro partido. Tanto que se tu for ver quantos partidos de esquerda tem no Brasil, PCdoB, PSOL, PT, PSB, PDT, Unidade Popular, que é o mais recente criado, né, que é a extrema esquerda. Mas eles têm uma coisa que a direita não tem. Eles brigam entre eles, aí quando o negócio fica ruim, eles se apoiam. Mas a direita está começando a aprender isso agora. Mas sabe por que eu vejo que há essa... Tem dois motivos que eu analiso por que a direita e a esquerda agem dessa maneira. Primeiro, a direita ela busca se fundamentar muito mais a partir da razão e da moral. Sim. Se tu te fundamenta a partir da razão, e eu faço parte de um grupo político que, de fato, se fundamenta através da razão, dos fatos e daquilo que pensa. Tu vai querer ter razão. Tu vai querer, obviamente, discordar, e tá tudo certo discordar e buscar ter tua independência, sabe? Porque é aquela história, é uma livre manifestação do pensamento e também a livre concorrência. Natural isso no mercado. Tu pode até perder o diálogo, mas tu vai... Exato. O oponente vai te contra-argumentar. Exatamente. Não vai te bater. É diferente. Exatamente. E é por isso que eu digo. E aí entra o aspecto até da moral. Por que a direita tanto preza pela ordem, né, e pelo progresso, de certo modo, da sociedade? Por quê? Porque ela entende que a partir da razão, dos fatos, dos dados, tu consegue progredir, tu consegue ter ordem na sociedade. Enquanto que a esquerda ignora a moral. Na verdade, moral para a esquerda é uma coisa que não existe. Ela é relativa. O certo e o errado para eles é quando convém. Né? E a questão, obviamente, da razão. Eles até tentam ter razão entre eles, sabe? Mas como tu disse, quando chega no final das contas e o dinheiro aperta no bolso, que a gente sabe muito bem, né? Porque quando é o dinheiro público que está faltando no bolso da esquerda, daí eles se unem, sabe? Tanto que a gente está vivendo uma cidade como Porto Alegre, onde num estado que é o mais esquerdista do sul do Brasil, isso é de fato, sabe? Tu tem mais de um representante da esquerda a nível federal e estadual e municipal, e tu tem uma candidatura de esquerda para a prefeitura. Cara, unido. Exato. E vários de direita. Exatamente. E é a composição de quem? Maria do Rosário. Com o PSOL, com o apoio do PCdoB, com o apoio da Rede, com vários partidos que são centro-esquerda ou extrema esquerda. Sabe? Aí um ou outro lá, que é extrema esquerda, que discorda, que vai tentar lançar. Mas assim, eu te digo, e por que fazem isso? Porque tu sabe que no final das contas eles querem chegar no poder, sabe? E para eles o que importam não são os meios, é o fim, sabe? E eles justificam os fins pelos meios. Exato. Sabe? E aí, se estiver no poder, o dinheiro vai correr solto e a gente, como sempre, quem trabalha e quem produz, vai continuar mantendo esse estado, que daí quando a gente chega numa situação como a gente viveu aqui no Rio Grande do Sul, que o poder público tem que estar com a população, não está. E esse é um ponto que eu até comento, mas eu queria perguntar para vocês como vocês avaliam, porque a gente não vive numa sociedade onde o Estado serve à população, mas sim a população serve ao Estado. Né? E até, se vocês puderem comentar um pouco na trajetória de vocês, que tipo de situação vocês tiveram, tipo de certo modo, depender, né, do poder público e muitas vezes não ter o cumprimento da lei, né? Como eu falei, que é uma coisa recorrente.
Na verdade, o que nós vivemos? Nós vivemos um país onde todo mundo, seja empresário ou não, tem um sócio, né? Que é o Estado. Sim. Né? Então, de certa forma, todo brasileiro trabalha para o Estado. Seja ele privado ou público, ele trabalha para o Estado. Porque a centralização de poder em Brasília, vamos dizer, a centralização de captação de recursos, Brasília, quer dizer, tu recolhe um recurso para o Estado ou para o município, vai a Brasília e depois volta. E assim mesmo não volta inteiro, né? Na verdade, até eu vi outro dia uma entrevista aí, não me lembro quem era, dizendo que nesse ano nós tínhamos já, sei lá, recolhido, acho que em torno de... Sim. Não me lembrava, eu acho que Não, era já. 70 bilhões, uma coisa assim, e só voltou 15 bilhões até agora. Então é uma coisa assim absurda. Então nós estamos, o Brasil inteiro, a população inteira do Brasil, né, seja produtiva ou empregada, que não deixa de ser empregado de uma empresa, qualquer coisa, também é produtivo, trabalha para manter esse status quo, que é uma ilha da fantasia, né? Brasília lá é pagar a festa lá de 90 e poucos anos do Sarney, por exemplo. Pagar o plano de a luxúria, do Dino, né? Que ficou dias. Como dizia um amigo meu, é o pântano da luxúria. Literalmente. Existe um livro que eu gosto muito, depois você dá um Google aí, dá uma olhada, que é Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. Ele é um gaúcho. O livro foi escrito, se eu não me engano, na década de 30. E agora tem um senhor que se baseou nele e vai lançar uma trilogia. Que ele explica exatamente o surgimento da política no Brasil, assim, onde é que surgiu. Então, começou na dinastia de Aves, em Portugal, em 1300 e pouco. Esse jeitinho brasileiro que tu falaste... Sim. É uma coisa que vem de lá. Então, resumindo, chegamos ali no final da política café com leite, né? Os fazendeiros tinham falido do café e tal. Daí eu começo a conversar. Tô resumindo. O que tu vai fazer agora que a tua fazenda, né? Não temos mais os escravos, a mão de obra barata, não tem ideia. É assim, ó, o meu irmão mais velho vai virar senador. Tá? O outro estudou na França, é médico, então tudo bem, ok. Então, essa alocação de recursos, né, para poucas pessoas. Sim. E essa não desejo de equidade social. E eu sou capitalista, mas eu penso assim, a nossa pirâmide social é completamente errada, deveria ser um retângulo social, né? Sim. Porque daí a gente ia ter um povo livre. Sim. Porque é um povo pudesse prosperar, né? Pudesse prosperar. Então, o que acontece na história do Brasil, se a gente for pensar, posso estar errado, mas eu penso assim, é tudo feito para os donos do poder, né? Brasília está lá onde está, a capital federal está em Brasília, longe de tudo. Aí o pessoal que estuda geopolítica diz assim, não é bem assim, Brasília foi para lá, porque como era no Rio de Janeiro, ficava muito fácil invadir, né, por causa do mar, então vamos colocar a capital num lugar distante, porque quem invade a capital da República toma o poder. Eu acho que é assim como... isso é história que a gente aprende. Assim como, por exemplo, tu vai invadir um reino, né, a monarquia, por que a família real portuguesa veio para o Brasil em 1808 com o bloqueio continental do Napoleão? Porque eles trouxeram a coroa. Sim. Então, quando o Napoleão entrou em Portugal, lá no castelo, ele não pegou a coroa. Então, ele pegou as terras. Mas a coroa, ele não pegou, porque a família trouxe, né? Se defendeu. Então, eles falam com essas coisas assim, Brasília está lá longe por uma questão de defesa da nação. Eu não vejo dessa forma. Acho que a maneira como foi feito, o Brasil é uma questão, assim, para os donos do poder e não para a nação. Sim. E se a gente estuda a história dos Estados Unidos, ali, a formação da Revolução Americana, né, os pais fundadores da América e tal, os caras se juntaram para lutar pela uma nação. E, né, que aí tem um probleminha cultural, né, que, na verdade, a independência dos Estados Unidos
ela foi construída a partir das colônias. Sim. As colônias fizeram um acordo. Se juntaram. Cada um, nós vamos apoiar isso aí. Mas aqui dentro do meu território, quem manda sou eu. E até hoje. Assim. E se respeitaram. Fizeram um tratado lá, que é a Constituição, funciona assim. E vamos todos apoiar a União, desde que tenhamos a nossa independência. Já no Brasil, o que aconteceu? Uma imposição, né? Aqui no Brasil estava aquela turbulência política. E o que fiz? Por quê? Porque tinha um jovem, que era o Dom Pedro, que não tinha idade para assumir ser imperador do Brasil ainda. E ele estava cercado, cercado pela regência lá, que insuflava o Brasil de acordo com eles queriam. Né? E para centralizar mais o poder, emancipar o guri, né, que tinha com 14 anos. Com 14 anos, e ele assumiu o Império do Brasil, e aí centralizaram mais o poder ainda. E desde então... E aí começaram as revoltas. Depois veio a proclamação da República, veio tudo, mas cada vez tudo é voltado para centralizar cada vez mais. Quer dizer, não existe essa federação, né? Existe É uma centralização. A gente trabalha lá para o centro, mas não tem aquela vontade assim... qual é teu problema aí? O meu problema é que então eu te ajudo, tu me ajuda. Não é. Aqui, sabe? Então a gente fica abandonado. Literalmente, a gente está no extremo sul aí do tu Brasil. pega houve vários exemplos no Brasil de tentativa de... Sim. A própria Revolução Farroupilha foi uma tentativa de, vamos dizer, de diminuir impostos, diminuir uma série de coisas, né? Mas de também buscar atender os interesses da oligarquia local. Tudo Sim, bem, claro. faz sentido, isso acontece. Sim, mas era uma forma de independência. Sim, claro, né? com certeza. Que também houve também no Nordeste, eu nem me Sabe lembro. nada, cabinagem. Eu, particularmente, como gaúcho, vendo depois de tudo que a gente passou nesses últimos meses e pelo que ainda a gente vai passar, eu vejo que a discussão, que vai inclusive vir muito à tona em 26, aqui para o nosso estado, é quem é que vai ter noção de revisar o Pacto Federativo, que é a discussão do que tu falou mais cedo. Quantos bilhões de reais que o Rio Grande do Sul produz. É o quarto estado do Brasil. Que mais produz, que a gente manda para Brasília. Quantas vezes nós já pagamos essa maldita dívida? Literalmente. E esse dinheiro ele pega, vai para lá, ele é mal redistribuído. Na verdade, ele é mandado para vários outros estados. Né? Tem estado que é superavitário no Pacto Federativo. Sabe? Estado onde tem vários baronatos, Sarney, Collor, várias famílias recebendo bilhões de reais de quem produz. Então, tu tem pensa, como um país prosperar desse jeito? Só de certo modo, e aí dá aquela polarização sul, nordeste, sudeste, sul. Mas assim. Direita e esquerda. E quem é que perde? Quem é que perde com a polarização direita e esquerda? É o povo. É o povo. Aí tu vai ver os próprios dados, quantas pessoas hoje em dia tu tem produzindo de fato e quantas tu tem no Bolsa Família. Tem mais gente no Bolsa Família em programa governamental do que gente produzindo. E onde é que está o nosso líder que vai fazer essa rediscussão do Pacto Federativo? Eu não sei. Mas eu queria que o Dom Pedro II reencarnasse aqui para escolher alguém, quem sabe o Klaus, né? Não sei. Porque tu lembra, olha o que tu falaste, baronato, olha. Não, foi forte isso. Então sai a família real portuguesa literalmente expulsa. E os barões tomaram conta. E o Estado brasileiro é sequestrado por interesses, sejam privados, isso é fato, ou públicos, de sindicato, as corporações, de corporação e tudo mais. A gente vive numa cidade como Porto Alegre, tá? Porto Alegre deveria ter metrô. Isso é fato pra mim. Sabe? Eu ando de ônibus direto em Porto Alegre e eu sinto muita falta de se tivesse um metrô. Seria muito mais prático e mais em conta. Sim, é surreal. E a gente financiou bilhões de reais via BNDES para pagar o metrô de Caracas. E outros que por a gente aí. nem sabe, entende? Aí tu fala, caraca, literalmente, caraca. E aí o dinheiro que deveria estar aqui, que a gente pagou de imposto via BNDES para ser mandado para fazer uma obra em outro país. É verdade. Aí tu vai somando tudo. O Brasil é um país muito rico. É muito rico. Então, tu imagina esse dinheiro na mão do povo. Literalmente. E ainda, o Brasil, o próprio Rio Grande do Sul é um estado que, historicamente, ele tem essa, vamos dizer, maldita herança esquerdista. Isso é fato. Sabe? Isso é uma análise que eu faço. Eu não sei o que aconteceu aqui. Será que não é a água do Guaíba? A gente tem que estudar isso. Eu acho que isso vem desde a época do Getúlio e do Brizola, principalmente pelas bandeiras. Né? E também porque o Rio Grande do Sul sempre se consolidou como um estado que sempre acaba estruturando estatais. Né? Até hoje a gente tem um banco estatal, a gente tem várias estatais aqui no estado. Eu lembro que
lá em 2018, 2019, se discutia que o Rio Grande do Sul era um dos estados que mais tinham empresas estatais, sabe? E eu digo, quem sustenta isso? É o gaúcho? É o gaúcho, né? E a gente paga, ainda vai o dinheiro para o Pacto Federativo, para mandar para outros estados, e ainda o que a gente produz aqui é para pagar estatal, pagar um monte de servidor público, sabe? Ocioso, muitas vezes, que tem um grau de estabilidade absurda, sabe? Que é outra coisa que a gente tem que discutir no Brasil. Não, e o judiciário brasileiro é o judiciário mais caro do mundo. Não tem... Mas, Klaus, vamos voltar um pouquinho aqui para Porto Alegre. Como é que tu vê o cenário político local aí, nesse momento aí pré-eleição? Primeiro, eu vejo que a Maria do Rosário não vai ganhar a eleição. A primeira coisa que eu tenho que dizer. Água, já que não tem champanhe. Acho que a polarização, ela vai acontecer, já está acontecendo, e eu digo porque eu sou uma das pessoas que faço parte disso também. Como eu disse antes, eu acho que a polarização ela é necessária, mas existem graus, né? E a gente não pode escalonar para um grau agressivo. Eu digo isso trazendo até para um ponto que eu fui agredido, literalmente, quando eu fui questionar a candidata Maria do Rosário, teve um soco na cara por causa disso. E aí, olhando o cenário local, eu vejo que... Ela não, foi um apoiador dela. Apoiador. Fiquei com a boca rasgada a semana inteira. Ficou complicado para almoçar, mas de resto. Mas eu digo assim, eu vejo que o cenário ele está se desenhando para a gente ter em torno de 4, 5 candidaturas ao executivo, sabe? O próprio atual prefeito Sebastião Melo buscando a reeleição, tendo o apoio do PL, que é um partido forte no Brasil, tem estrutura. Sim. Tendo apoio, inclusive, do ex-presidente Jair Bolsonaro. A própria Maria do Rosário, que daí vem um caminhão de dinheiro do governo federal para apoiar a candidatura dela, né? E aí ajudar da melhor maneira possível. E aí tu tem outras candidaturas buscando buscar atração e discutir com a população alguns cernes que vêm através de um momento, né, da cidade que a gente nunca viveu antes. E aí eu confesso, eu olho para essa eleição de 24 com muito ceticismo, diante do que vai ser, quais vão ser os números, quem vai votar, quem é que vai despontar, sabe? Porque antes da enchente era uma coisa. Agora o pós-enchente, desde a rejeição da Maria do Rosário até a rejeição do atual prefeito, nada impede que outras candidaturas possam vir. A gente tem o Felipe Camozato, por exemplo, que é deputado estadual pelo Novo, que é um cara que está querendo discutir avanços para a cidade, modernizar a nossa capital, sabe? Que é uma coisa que a gente precisa. Porto Alegre está parado há um tempo, sabe? Parece que a gente está nos anos 90 até hoje. Tem uma coisa ou outra que avança. O cais, o embarcadeiro, uma obra ou outra. Recentemente, quantas obras da Copa estão sendo finalizadas? 10 anos para fazer obra em Porto Alegre, sabe? E aí, eu sei que tem o Dr. Tiago também, do União Brasil, que é outro que também busca se viabilizar. Né? Se discute até a possibilidade da Juliana Brizola. Só que daí eu acho que ela sempre tenta trazer aquela alcunha do avô dela, né? Sim. Chiepes. Eu digo de se prender demais. Eu acho que eu mesmo olho que ela não tem a viabilidade que, por exemplo, o avô dela tinha. Isso é fato. Claro. E também eu digo que a gente tem que começar a olhar para Porto Alegre não só pelos rostos, mas pelos projetos. Né? Que é uma coisa entender o que a cidade precisa e quais são as áreas, sabe? A pessoa parar de só querer olhar e votar por causa de candidato A, B ou C, mas tentar entender o que eles propõem e qual a viabilidade disso. Né? E a gente tem que trazer ideias novas nesse sentido. A gente precisa modernizar a cidade, a gente precisa rediscutir como é que vai ser o sistema de proteção de enchentes aqui na cidade, porque não tem como a gente ficar dependendo de uma obra dos anos 40, sabe? É um negócio assim, arcaico, diminuto. A população não pode ficar sujeita ao que passou de novo, sabe? E precisa ter uma fiscalização em cima disso, sabe? Cobrança, desde a população, ou dos pré-candidatos, dos pré-candidatos a prefeito também, sabe? Discutir isso, porque senão a cidade não avança. Tu não dando segurança para as pessoas, como é que tu vai querer que as pessoas tenham confiança em ir no dia 6 de outubro e apertar no número tal? Se tu não está discutindo dar segurança para aquela pessoa e transmitir confiança para ela, sabe? E isso é o ponto base. Eu acho que é o ponto que vai, com certeza, diferenciar quem é que vai se tornar viável para a discussão e para a prefeitura de Porto Alegre ou não. Porque eu acho que é o que muda o panorama. E é claro que vem a questão ideológica, vem a discussão de governo federal, né? Hoje mesmo eu estava lendo que o Paulo Pimenta tende a voltar, por exemplo, a trabalhar na SECOM, infelizmente, né? Porque é um atraso. Ele que, na verdade, vamos ser bem sinceros, esse tal desse ministério... para assuntos aleatórios. Exatamente. Esse mega ministério para tentar resolver a situação no Rio Grande do Sul é mais pano para manga. É para marcar reunião com
hospital aqui, com reunião de não sei o que lá, e tentar discutir isso, aquilo, e o recurso não vem, sabe? O recurso para o Rio Grande do Sul não está chegando. E até agora não veio. Eu já ia te perguntar isso, como é que tu viste assim, as atuações das esferas municipais, estaduais, federais, no enchente e no pós-enchente ali? Eu tive ano passado, em setembro, quando teve a enchente no Vale do Taquari, eu fui a Roca Salles, encantado também, vi as situações das cidades, sabe? Conversei com pessoas, conversei até com apoiadores meus na época, né? E tu viu um cenário total de devastação, sabe? E não tem como tu ser humano, ser gaúcho, tu vê teus irmãos na situação que passaram e tu vê principalmente, menos de um ano depois, 3 enchentes. E tu vê a negligência do poder público em todo esse caminho, sabe? Sim. Porque é o que eu digo, a gente continua como sociedade sustentando um Estado que não nos atende. A gente continua pagando 55 deputados estaduais, um governador, várias secretarias, um monte de CC, sabe? Eu lembro até hoje que no dia 1º de maio era para o leite ter aumentado a tarifa de ICMS nos produtos e consumos da cesta básica. Ele foi obrigado a revogar. Sim. Sim. E agora já está querendo rediscutir um plano de bomba fiscal de novo, com uma questão de reforma administrativa e tudo mais. E eu digo, até quando a gente vai, como gaúcho, na nossa história, que a gente chegou a pegar em armas, né, de fato, sabe? A gente chegou a fazer uma revolução farroupilha. Bons tempos. Né, para simplesmente lutar contra o aumento de imposto e lutar contra um império, até quando nós vamos nos calar ou consentir com a situação que a gente vive no Estado? Né, de estar pagando um maquinário da justiça bilionário, sabe? Pagando Audi para um monte de promotor e defensor e tudo mais. E na hora H que a gente precisa do Estado... Eu lembro que o Felipe tentou... O pessoal do tribunal aqui, comprou uma frota de Audi. De Audi, imagina. Sabe? E aí eu digo... Aí setembro... Aí tu vai... Eu fui a setembro e eu fiquei pensando... Imagina se eu fosse, tipo, no meio da enchente lá. Graças a Deus, as pessoas conseguiram... Muitas delas conseguiram sair antes. Mas imagina tu em menos de um ano... Tu ter 3 tragédias e perder, assim, um pedaço da tua história, sabe? E aí tu vê, assim, o grau de negligência, mais de uma situação do dinheiro desde o ano passado não ter chego do governo federal, sabe? Mais de uma pessoa que estava precisando. Eu tive uma pessoa, um apoiador meu que mudou de cidade. Disse que não aguentava, a família dele não aguentava mais. E aí, eu confesso, eu fico chateado porque eu fico pensando, a pessoa construiu uma história, ela deve ter outros familiares na cidade, ela vai abrir mão de tudo isso para se mudar, porque... o poder público realmente não é eficaz. Não chega. Não chega, sabe? E aí, quando eu digo, não é só questão do poder público, qual é o grau de viabilidade que a gente pode de começar a discutir mais parcerias públicos-privadas? A gente não viu uma ponte sendo construída pelo poder privado aqui no Estado. É verdade. Sabe? Muito mais ágil do que qualquer coisa que o governador poderia fazer, ou qualquer secretaria podia fazer. Sabe? Então, eu digo... nós, enquanto Estado, e isso é um sentimento que a gente tem que ter como gaúcho, se não fosse literalmente o povo pelo povo no meio de tudo isso, sabe, independentemente de governo municipal, estadual, federal, né, a gente não estaria salvo. E sabe? O povo viu isso, né? E o povo viu isso. Mas o que tu acredita, assim, além do povo pelo povo, né? O que a gente podia fazer, ou o Estado, entende? A União, sei lá, para reconstruir a cidade, o Estado? Né? É uma boa pergunta. Né? Uma boa pergunta. Que ações deveriam ser, assim, básicas? Né? Eu acho que, assim, primeiro, a pauta ambiental ela tem que ser discutida. Isso é fato, sabe? E, infelizmente, a esquerda ela tenta se apropriar dessa pauta como se fosse só dela, como se só eles se preocupassem com o aquecimento global ou não. É verdade. Sabe? Quando, na verdade, até o Roger Scruton ele fala isso num texto do livro dele, Como Ser um Conservador, que, na verdade, a pauta ambientalista ela está associada também ao conservadorismo. Tu querer manter a natureza. O conservador ele não é aquele que quer mudar tudo e o capitalismo tem que ser malvadão e passar por cima de tudo e destruir tudo. Não, a gente quer ver o belo e singelo na natureza e preservar aquilo. Então, olhar para um Estado como o nosso, que tem essa veia realmente conservadora... Só que a gente quer evoluir conjuntamente. Exatamente. Sustentavelmente. E a partir também de um retorno daquilo que a gente paga, sabe? E eu confesso, é difícil para mim até discutir projetos, tá? Eu não tenho problema nenhum de admitir isso, por não ser formado numa área de engenharia ou algo assim, mas eu entendo que a gente tem que começar a olhar para quais propostas, quais ideias vieram de fora do país. Esse tempo eu estava estudando no Japão, eles pegaram um sistema de contra-enchentes que eles montaram embaixo de Tóquio.
E na região de Tóquio tem de 34 a 35 milhões de habitantes. É muita gente. Muita gente mesmo. Muita gente. Né? E passam, se eu não me engano, tem um encontro de 5 rios logo em Tóquio. O que eles fizeram? Eles montaram um esquema de 2 bilhões de dólares num projeto de 16 anos, que teve, nos primeiros anos, muita pesquisa de engenheiro, de arquiteto, sabe? Para entender como funciona o sistema, e como é que funciona a drenagem do local, né? Como tentar atender toda a cidade, porque o histórico de enchentes lá era recorrente. Sabe? Pode colocar no Google agora mesmo e ver N fotos e vídeos de Tóquio cheia da água, sabe? E pessoas sofrendo com isso. E eles pensaram, vamos resolver, sabe? E aí fizeram um sistema com 5, são tipo túneis, que eles escoam o rio por debaixo da cidade. E a drenagem lá, isso foi um número que me assustou. Do dia 3 ao dia 4, a quantidade de água que caiu no Guaíba aqui seria drenada no sistema deles em torno de 2 minutos e meio. Nossa. De tão eficaz que é. E aí eu vou trazer isso, eu vou linkar com uma coisa que a gente falou lá no início do podcast, do Bukele. Vontade, disposição. Vontade porque política. é o que falta, exato. Sabe? Porque, assim, projetos tem. Exato. Projetos tem, sabe? O Brasil tem como ter projetos. Tem. Sabe? Só E que tem tem que ter vontade. pessoas boas. Exato. E vontade de fazer o que é certo. Porque, senão, parece que a gente vai ficar sempre correndo atrás do próprio rabo, que é o que acontece no Brasil, sabe? Que nem um cachorro, as coisas não dão certo. Daí a gente vai lá e elege um corrupto de novo, como já aconteceu. Que a gente tem um governo que nos taxa cada vez mais, não entrega aquilo que deveria. Sabe? Fica discutindo N taxações, não corta gasto e não entrega, sabe? E aí, como eu disse, a polarização ela é necessária. Mas a discussão de projeto para o Brasil ela é mais necessária ainda, se a gente quiser avançar, sabe? E isso vai desde a educação, ensino básico, sabe? Entender que a gente investe muito em educação, mas muito mal investido. O dinheiro vai muito para a universidade federal, pública, sabe? E a gente só coloca pessoas na universidade, parece que para elas votarem, você sabe em quem, sabe? Enquanto que, na verdade, a gente deveria estar preocupado em tentar melhorar os índices do PISA no Brasil, sabe? Ter mais pessoas formadas com noção de português, matemática e leitura. Porque senão a gente não avança, sabe? E o QI do brasileiro, 83 em média. É preocupante isso, sabe? Porque, e nós temos pessoas capazes de resolver isso. Essa é a questão. Só que eu digo, a gente tem que ter as pessoas certas nos lugares certos. Não adianta você ter o goleiro no teu time e querer botar ele para jogar de atacante, sabe? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Sabe? Então, só que ao mesmo tempo, nós como cidadãos, a gente tem que buscar participar ativamente, né? E eu confesso, o momento de toda essa enchente, todo esse caos aqui no Rio Grande do Sul, ele é a oportunidade de nós, gaúchos, participarmos mais ativamente do debate, né? E de cobrar projetos. Cobrar por que o Muro da Mauá, por exemplo, tem 6 metros, 3 de baixo e 3 de cima. Por que a gente não pode pensar num sistema melhor? Avançar nisso. Se não quiser derrubar, beleza, vamos deixar como patrimônio histórico da cidade. Mas o que a gente pode discutir para colocar lá no cais, para proteger de fato a cidade? Para não conseguir, não acontecer o caos milionário que teve no cais Embarcadero. Já que os ambientalistas não querem dragar o rio, né? Tirar as areias, que são areias ecológicas. A gente está tendo ilhas dentro... Daqui a pouco vai começar a morar gente lá. Vamos botar barzinho lá dentro. Exatamente. Foi essa a tua indignação, posso considerar assim, que fez com que tu pensasse em entrar na política? Eu confesso que assim, quando eu comecei a estudar e entender um pouco melhor de política lá em 2017, 2018, comecei a ler jornal principalmente, comecei a me antenar um pouco mais no debate público sobre quem eram os candidatos, quais eram as propostas, vi vários podcasts sobre. E aí comecei principalmente a tentar entender o lado ideológico, que ele é importante, sabe? Eu acho que é importante para uma questão assim de guiar. Só que o conservador ele não pode ficar preso só nisso. A gente tem que tentar entender o que é de fato e o que acontece. E aí eu tive, obviamente, uma transição de entender melhor a política, começar a estudar mais, acompanhar muito. O MBL me ensinou muita coisa, sabe? Abriu muito meus olhos nesse sentido. Né? E principalmente minha participação como cidadão, sabe? De entender que eu tenho que fazer as coisas certas na minha esfera também, sabe? De entender desde a questão do lixo, desde a questão de cumprir o que a lei determina, sabe? E fazer o que é certo, sabe? E isso vem desde casa, né? Que essa é a questão, a educação que vem desde casa, o que é certo e o que é errado. Graças a Deus tem uma família que me educou nesse sentido para me guiar e entender o que é certo e o que é errado e combater aquilo que é errado. Né? E aí minha indignação veio. E veio, por incrível que pareça, veio um pouco depois de todo o efeito da direita no Brasil, mas
desde o do desgaste com o governo Bolsonaro, que eu tenho críticas, não tenho problema nenhum de dizer. Tenho concordância em algumas pautas, não tenho problema nenhum também de falar. Né? E aí, agora com a volta do PT ao poder e esse autoritarismo. Né? Como é que a gente vai querer avançar como democracia quando o atual governo está querendo se aliar à Venezuela, Cuba, sabe? A Rússia, a China, essa discussão do BRICS, sabe? Eu acho que a gente tem que tentar se associar mais às democracias ocidentais, né? Inglaterra, Estados Unidos, avançar nesse sentido. Né? E, principalmente, entender como fortalecer as instituições no Brasil, delas cumprirem a lei também. Porque instituição tem, sabe? Uma delas que eu até posso trazer de referência quando eu trabalhei na área de jurídica, é o Banco Central. Quantos bancos tu vê cobrando taxas excessivas de juros? Que é um absurdo no Brasil. E aí tu vai ver quem é que deve cumprir isso e cobrar. É o Banco Central. De fato. Só que o Banco Central é uma das instituições que mais funciona no Brasil, apesar de tudo. Mas os bancos, a época que eles ganharam mais dinheiro no Brasil foi no governo do Lula. Literalmente. Virou a jurisprudência. Eu trabalhei com direito bancário, mas virou de virada, a ponto de pegar acordos e os desembargadores colocarem no acordo que tabela price não capitaliza juros. Nossa. Não, e a dívida, então, né? Assim, ele pagou a dívida fora para pegar ainda um boom de commodity, exato. Que era a década perdida, né, literalmente, do Brasil, de estar atraindo recurso, entrando dinheiro. E, em vez de investir em base estrutural, reforma tributária para o país, reforma previdenciária, que até ele fez. Não, ele até, fez, né? até Só que incomode. a esquerda, nessas horas, ela finge que não vê. Né? Mas... Não, mas eles têm amnésia, até em commodities mesmo. Porque daí ele não investiu aqui, do que aconteceu? Nova Zelândia e Austrália investiram. Então, em crescimento econômico há mais de 20 anos, né? Então, é difícil. Klaus, e que expectativas, que sonhos, né, tu tem assim para o futuro de Porto Alegre e para o futuro do Brasil, assim? Eu acho que eu vou responder Porto Alegre primeiro, porque eu vejo que se a gente quer pensar em mudar o Brasil, a gente tem que começar pela nossa cidade e às vezes até pelo nosso bairro. Sabe? E eu sou da Zona Sul, que é uma região que, em questão de representação política, carece um pouco, né, aqui na cidade, isso é fato. Moro lá desde que me conheço por gente e gosto muito da região. Só que eu entendo que Porto Alegre tem que começar a olhar... Nesses últimos anos se desenvolveu muito. Muito, né? muito. A Zona Sul... A Zona Sul é uma cidade à parte, quase. É uma cidade, literalmente. E avança a passos largos. Só que, para a gente entender Porto Alegre, a gente tem que entender também como funciona a cidade, como ela é estruturada ao longo dos anos e quais são os meios para a gente tentar fazer ela avançar cada vez mais. Uma discussão, por exemplo, que Porto Alegre já está tendo, atrasou por causa da pandemia, que foi o plano diretor, a gente vai ter que retomar isso no ano que vem, que daí é o resto da cidade. Sim. E aí eu já chamo a atenção para a primeira parte do plano. Foi discutido o centro e o quarto distrito, certo? Sim. Aí foram duas regiões que foram extremamente afetadas pela enchente. Exatamente. Como é que a gente não vai olhar e repensar, ver como é que a gente vai ficar a questão da arquitetura da cidade, sabe? Como é que a gente vai ver o plano diretor nessas regiões? Talvez tenha que se rediscutir isso. Sabe? Tem uma obrigação, inclusive, do executivo de trazer sobre isso e o legislativo sobre legislar. E aí o resto da cidade. Né? Porque, assim, Porto Alegre cresce de uma maneira... Na verdade, ela não tem crescido, né? Sim. Esse é um problema. Tem ela decrescido. Tem decrescido. A população está indo embora. Vai perder uma cadeira, né? Exatamente. A gente vai perder uma cadeira porque tu que é gaúcho Porto Alegrense vai pegar e dizer, pô, por que eu vou continuar morando aqui se eu posso ir para Florianópolis, por exemplo? Morar na beira da praia, sabe? Pô, eu sonho de qualquer um. A Suíça do Brasil agora é Florianópolis. Literalmente. E aí tu para e pensa. E aí por que acontece isso? Porque a cidade não avança. E a cidade não avança porque ela fica em discussões de Muro da Mauá, que tem 70, 80 anos, e que não pode tombar porque, na visão da esquerda e de quem tem interesse por detrás, ele tem que ser mantido. Sabe-se lá por quê? Não. Porque acha que é um sistema que vai adequar a cidade. Não. Já se mostrou ineficiente. Sim. Sabe? Já se mostrou inoperante. Transporte público, outra questão. É uma pauta que Porto Alegre precisa olhar. Sim. Tem três capitais no sul do Brasil. Uma vez eu fiz uma experiência em Florianópolis. Eu peguei um ônibus no norte da ilha. Eu paguei uma passagem. Eu fui de Canasvieiras até o centro, do centro até o sul. E desci nas baldeações. De lá peguei o ônibus e voltei. Eu paguei uma passagem em tudo. Sabe? Porque eu só desci nas baldeações. Uhum. E aí eu te digo, Porto Alegre, por exemplo, tu tem isso? Não, tu depende dos T's. Né? Que agora com a privatização da Carris a gente vai ver como é que vai funcionar. Sim. Sabe? E aí,
sabe? A gente vai depender disso, a gente não vai poder avançar daqui a pouco de ter uma discussão. Eu me lembro uma época que ali Sai do T, pega o circular. sabe? Ter uma integração nesse sentido, ser algo mais em conta, sabe? Porque senão, para quem pega o Restinga às 6 horas da manhã, lotado, né? Ou até antes, ficar 2 horas no ônibus, atravessar a cidade, chegar no trabalho, sabe? E depois encarar, às vezes, não é uma jornada de 8 horas, é uma jornada de 12 horas só por causa do transporte também. E ainda pega o ônibus que pega fogo, já aconteceu mais de uma vez, porque não tem manutenção, sabe? Não é confortável, e ainda tu vive numa latinha, uma lata de sardinha humana, sabe? Não tem como, tchê, sabe? Graças a Deus, felizmente agora a própria Viamão, que assumiu o consórcio, está investindo, está trazendo novos ônibus, sabe? Mas a gente vai ter que repensar o transporte de Porto Alegre como um todo. A gente tem o Guaíba, que tem um potencial... Sim, os catamarãs, né? Os catamarãs podiam fazer paradas ali ao olha, longo de todo... E olha quantos anos discutiram até permitirem botar esse catamarã para ir até Eldorado. Pelo amor de Deus, levou uns... E é um negócio de levou passeio. uns 20 anos, eu acho. Porque as pessoas pagavam E é um navio de passeio, um barco de passeio. E por que não tem um que sai do centro e vai até a Zona Sul? Zona Sul, exato. Imagina. Exato. São a coisas... própria discussão sobre os... Além de mobilidade urbana, a gente está falando de turismo, né? Exato. Porque daí a pessoa pode fazer, vou fazer turismo em Porto Alegre, caminhos rurais, não sei o que, Você parou aqui na parada dos caminhos rurais, daí desce no catamarã, não se fala em turismo, não né? Se fala. E aí atrai investimento, sabe? E aí a gente tem que pensar, porque senão a gente vai continuar quanto tempo só discutindo só a questão de passe livre no ônibus, que é uma discussão que sempre vem, sabe? Beleza, vem daqueles que não querem pagar nunca nada, nenhuma conta, só querem ganhar, né? Mas agora conta pra nós, assim, quem é o Klaus, o alemão do MBL? Eu tenho 25 anos, já... Meu despertar, como eu disse, para a política foi de 17, 18. Na época, eu me formei no ensino médio de 2016. Daí comecei a estudar por conta algumas coisas e entrei no curso técnico de administração no Instituto Federal. Então, me incomodei um pouco com a esquerda, com os professores, principalmente na época, né? Essa questão, quando falam que não existe doutrinação no colégio, é mentira, sabe? Porque isso existe em qualquer âmbito, sabe? Vai desde o colégio público ao particular, né? Graças a Deus, no meu colégio particular não tinha, assim, de maneira tão nítida, né? Mas o ensino público existe. Isso é fato. Sim. Se tu discorda, se tu pensa um pouco diferente, tu já te olham de outra maneira, né? Isso quando tu também não é perseguido por aqueles que estão tentando organizar uma chapa de DCE, um centro acadêmico, para dizer que representam os estudantes, quando na verdade eles estão mais lá para fazer um penduricalho de partido político, né? Para lançar nominata na eleição a vereador e tudo mais, e por aí vai. E aí não representam quem deveria. E aí, a partir daí, eu comecei, como eu disse, me envolver, estudar. Eu tive um período de estudos por conta em 2019. Né? Inclusive morei em Florianópolis uns 3, 4 meses, né? Antes da pandemia estourar. Voltei uma semana antes. Né? Fiquei desempregado na época, em 2020. Né? Foi um pouco complicado porque minha mãe é empresária. Sabe? Minha família toda sempre foi, desde a minha avó, que veio do interior. Né? E para a gente foi bem complicado, né? Por uma situação familiar toda. E aí eu, felizmente, tive a oportunidade de trabalhar numa ONG, né? Consegui, confesso, por um pouco de mérito, mas de reconhecimento também do meu trabalho. A gente fez um brechó no Iguatemi, à época, eu vendi muito bem como vendedor. E aí eu pude sentir um pouco como é que é o poder público, qual é a realidade do Brasil, sabe? Porque tu começa a entender qual é a realidade do Brasil quando ela bate na tua porta. Quando tu vê várias mães sem ter, às vezes, o marido assumindo filho, tendo mais de um filho, e muitas vezes dependendo de meio Bolsa Família. 300 e poucos reais por mês para ter 5, 6 filhos, sabe? E muitas vezes por não ter planejamento familiar no Brasil, sabe? Por não ter instrução, porque se é uma coisa que eu sou contra o aborto. Eu não tenho problema nenhum de dizer. Eu sou favorável à lei atual, sabe? Eu acho que tem casos realmente que são delicados. Mas dizer que tem que abortar por abortar porque não tem condição de viver, tu vai negar o direito à vida, que é um princípio básico humano. Então entrega para adoção, né? Entrega para adoção, exato. Sabe? Agora, dá o direito da pessoa ter a liberdade de crescer, de viver. Hoje eu estava vindo para cá, eu vi até uma publicação que eu ri, eu tive que rir no ônibus, porque era um jovem mexicano dizendo que não aceitava que os pais não sustentassem ele porque ele não escolheu viver. Ah, meu Deus. Olha isso. Ele queria que os pais sustentassem ele porque ele não escolheu viver. Tu entende? Olha coisa de com 21 anos de idade, sabe?
Gente, Tu entende? E aí o grau de responsabilidade. Essa geração que está vindo aí, é a geração que de exato modo que vai comandar o mundo. nem trabalha, nem estuda. Literalmente. E aí, como eu disse, comecei a me envolver, comecei a entender um pouco a realidade do poder público, né? Entender que é um hospital que atende muitas pessoas de baixa renda, né? Que precisa de estrutura, sabe? E que as coisas dentro do meio público são muito complicadas, né? São muito demoradas, tem muita questão de licitação, sabe? E eu trabalhando dentro de um órgão privado no hospital, eu comecei a ver que as coisas no meio privado elas são mais ágeis, sabe? E elas acontecem, sabe? E ainda mais quando tem pessoas por detrás que trabalham para aquilo, sabe? Trabalham de coração. E aí depois eu acabei indo experimentar ir para área de seguros, abri um negócio próprio meu também, né? E aí depois tive uma experiência no meio jurídico. Mas daí nesse caminho todo sempre estive envolvido com a política, né? 22 para mim eu já comecei a ligar mais estágio, tipo, vou começar a me envolver. Já conversava com as pessoas muito sobre isso, com muitos amigos meus, tanto de direita quanto de esquerda, né? Porque quem é que não tem um amigo petista aí? É impossível não ter, sabe? Discordar, né? Desde que discorde não tem agressão, tudo certo. É saudável. É saudável, exato. Discordar. Isso é democracia. É tu pensar diferente, tu respeitar o outro, tá tudo certo, sabe? E aí, a partir disso, eu comecei a me envolver. E aí entendi que o meu papel era também de buscar semear, né? De buscar ser uma liderança, né? De buscar lutar por aquilo que eu acredito. E eu acredito no quê? Que se a gente vive num país onde o Estado não entrega aquilo de bom para a população, nós temos que buscar ser essas pessoas boas, né? E aí, consequentemente, chegar nas pessoas. E esse tato, esse olho no olho, sabe? Essa questão de realmente não só defender as pautas, não só dizer que eu sou conservador, Deus, pátria, família e liberdade. Sim. Eu amo minha família, sabe? Eu quero liberdade, eu acredito em Deus. Isso é fato. Mas quais são as ações diárias que eu faço para buscar consolidar isso, sabe? Dentro da seara da minha família, dentro da seara religiosa que eu tenho, sabe? E também daquilo que eu acredito e aquilo que eu combato também, porque eu confesso, eu sou uma pessoa de opinião, sabe? Tenho várias desavenças com o que tem acontecido no Brasil. Acho que a gente vai virar, sabe? Acho que o Brasil tem, sim, momento, tem perspectiva de mudança, sabe? E isso passa a partir de cada um de nós entendermos nosso papel enquanto cidadão e a partir daí a gente conseguir construir um país melhor, próspero, Ótimo. sabe? Muito Livre, bem. de fato, sabe? E que cumpra a lei, que acho que essa é a principal questão, sabe? Sem ter impunidade, que é uma coisa que mais me chateia no Brasil, é ter visto, por exemplo, toda a Operação Lava Jato sendo jogada no lixo. Sim, país corrupto não atrai investimento. Exatamente. Né? Bom, Klaus, eu queria deixar aqui o meu profundo agradecimento. Não sei se é alemão Klaus. Alemão Klaus, pode ser Eu alemão tomo Klaus. liberdade de chamar de alemão Klaus porque eu sou o Negrão Zimmer. A vida inteira os meus amigos me chamam de Negrão Zimmer. Então, te chamo de alemão Klaus. Isso aí. Mas eu queria deixar aqui o nosso profundo agradecimento, a tua disponibilidade de vir aqui conversar conosco. Quem sabe vamos voltar a conversar Sim, daqui claro. uma outra vez, de algum tema específico que a gente achar interessante aí. E deixo aí o microfone, não sei, doutora Martina. Não, estou muito satisfeita. Fico feliz que 25 anos, né? 25. Eu sempre digo assim aqui já. Eu queria ser mais jovem. Eu sempre brinco isso, eu queria ser mais jovem. Não é isso que eu dizer. Eu até vou ter que corrigir, eu sempre dizia assim, tem que continuar, porque o Churchill se aposentou com 90. Na verdade, se aposentou com 85. Ele faleceu com 90. Então, tu tá com 25, ó. Olha, que bom, fico muito feliz. Muitos anos pela frente aí, vida longa Que para assim ti. seja. Amém. Agradeço o convite, fico lisonjeado pelo espaço, como eu disse. Eu acho que a gente tem que começar a entender que quem é de bem, né, e quem defende o que é certo, né, tem uma frase do Edmund Burke, que ele fala que quando os homens de bem se calam, o mal triunfa. É mais ou menos nessa linha. E a gente está vivendo um momento onde as pessoas de bem têm que falar. Perfeito. Sabe? E tem que expressar aquilo que elas pensam, sabe? Lógico, tem que respeitar a lei. Não estou dizendo que tem que sair falando qualquer coisa e tudo mais. Tem que ter noção daquilo que fala, ter responsabilidade. Mas, acima de tudo, entender que ou a gente começa a entender e colocar em prática a nossa liberdade, né? E liberdade só existe com responsabilidade, senão é libertinagem, né? A gente fala assim, sem querer assumir a culpa. E aí, agora, tentar construir isso para o país. Eu, particularmente, vejo que a gente tem uma perspectiva de mudança, né? E que o Brasil tome o rumo certo, né? Principalmente com o projeto. Eu acho que esse é o ponto principal, sabe? Porque
Eu não consigo acreditar que a gente tem a riqueza que a gente tem, a história que a gente tem, e a cultura que a gente tem, o povo que a gente tem, sem conseguir progredir enquanto nação. Perfeito. Bom, eu já te seguia nas redes, né? Então foi um prazer te conhecer pessoalmente e até breve. Bom, E para você que ficou até esse momento no nosso canal, tá na hora de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e até semana que vem, né, Sérgio? Isso. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.